Cara, eu estava pensando, né, eu mesmo atuo na PRS há umas 3 décadas, né, fui presidente por 2 anos, Tu é mais de 3. Ah, tá. Sim. e fiquei pensando, o que está te mobilizando, o que está te fazendo pensar ah, que tu na presidência, né, da PRS possa ser útil, importante, relevante para a agremiação? Eu acho que é a minha história na agremiação, né. Eu acho que eu tô na PRS desde 93. Sempre fui atuante, né. Me mantive desde a época da residência do Núcleo de Psiquiatria de Formação, em 93. Então eu acho que tem isso, eu tenho uma visão extremamente associativa, tenho meu perfil, gosto da vida em comunidade e acho que mais importante disso é a minha vivência mesmo, que eu venho do interior, eu sou de uma universidade federal do interior, né. Ah, acho que tem coisas, eu trabalho no hospital psiquiátrico desde a faculdade, né. Eu trabalhei no Amarelinho, de Rio Grande. Eu tive um treinamento interessante que foi quando eu estava no quinto, quinto para o sexto ano da faculdade, já trabalhava no Amarelinho, e eu ia a Bagé para fazer um treinamento, que era um curso de, de psicologia e psiquiatria e outras afinidades, que era um curso que foi feito por várias cidades do interior do estado e que depois eu descobri foi a semeadura da luta antimanicomial, que é uma coisa que me surpreende, porque nós temos colegas hoje jovens que saem de excelentes formações e não têm consciência, não sabem o que é a lama, né? Então eu tive essa vivência muito forte da lama, eu tive a honra Lama é uma sigla para luta da luta antimanicomial. antimanicomial, que à época nós íamos de Rio Grande a Bagé, eu, um psiquiatra de Rio Grande, doutor Sérgio, que foi uma pessoa que me incentivou muito na psiquiatria, e a enfermeira do hospital, né, do Amarelinho. Isso era promovido por quem? Era promovido por um grupo, à época, eram as pessoas que depois ficaram muito conhecidas nessa questão da desinstitucionalização, da luta antimanicomial. Ah, não quero citar agora os nomes, mas foi. Sim, mas e no que deu esse treinamento? Era um treinamento de meses, assim, que a gente ia, vários finais de semana, e no final tinha que fazer um TCC e apresentar, né? Eu tive a honra, nós fizemos os 3 juntos, então eu, o psiquiatra, eu era aluna de medicina, o psiquiatra e a enfermeira do Amarelinho. Nós tivemos a honra de sermos reprovados no curso, no TCC. Porque nós fizemos um TCC sobre internação de pacientes psiquiátricos em hospital psiquiátrico, ah, com melhora, né, um protocolo de melhor atendimento, melhores práticas já à época. E o nosso TCC foi reprovado porque nós não conseguimos incorporar, ainda bem, não incorporamos a ideia, né, de que da desinstitucionalização era aquela de camisetas, né, mais louca é quem me diz, aquela coisa toda assim, era uma propaganda que depois se estruturou no então essa foi uma vivência que eu tive importante, tanto dentro do Amarelinho quanto nesse grupo, né. Então eu vivi dentro e eu sobrevivi, mantive a minha convicção de uma boa prática, da boa medicina, de um bom hospital psiquiátrico. Quando eu vim para Porto Alegre, nós éramos 3 colegas à época que queríamos psiquiatria. Eu já trabalhava no Amarelinho junto com a Márcia Pereira, né, Surdo Pereira.
E aí viemos eu, ela e a Ana Cristina do Canto Regi, na época, viemos e o nosso objetivo principal era entrar no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Nós éramos alunas na universidade do professor Barbosinha, do professor Samuel, e na nossa cabeça nós sonhávamos com o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Eu entrei na residência, acho que muito eu entrei na residência graças à vivência que eu tive desse curso, porque quando na entrevista, fiz 2 entrevistas, na entrevista fiz com a doutora Neuma e fiz com o doutor Hans, e na entrevista eu citei isso, estava no meu currículo, e aí na entrevista me perguntaram o que eu achava e tudo, e eu discordei dos referenciais, né, das ideias, da ideologia daquele curso que eu fiz. Acho que isso me ajudou a entrar na residência, e o que também me ajudou à época é que eu fiz um estudo de caso, né, e eu peguei um caso muito difícil e eu fiz um diagnóstico. Eu tinha pouco conhecimento, eu fiz um diagnóstico me deram para fazer a avaliação de um paciente. Nós fazíamos um estágio de 2 semanas, eu acho. Familiarização chamada. Estágio de familiarização. E aí o meu caso foi um paciente com transtorno antissocial. Ali eu acho que eu comecei a minha carreira de entender, né, era o uso de substâncias com transtorno antissocial de personalidade. Então, foi graças à entrevista e a esse caso que eu entrei. Então, eu fui muito feliz, eu fiquei muito feliz por ter entrado no São Pedro. Eu não entendi alguns colegas que tinham a ambição de entrar em outros lugares, entrar no São Pedro, então era distante, assim, a minha felicidade de ter entrado. No São Pedro foi uma residência muito difícil, muito pelo meu jeito, né? A vida inteira fui perguntinha, fui criada para questionar tudo, né? Até para sobreviver dos lugares que eu saí, eu tinha que ter muita crítica sobre tudo. Fui muito jovem morar em Rio Grande, que era uma cidade complicada, portuária e tudo. Então, tinha o meu jeito, eu fiz uma residência difícil, né? Por causa das minhas supervisões, claro, pelo meu jeito, talvez bastante opositora e tudo, mas tinha que me explicar muito bem, né? Muito bem. Eu lembro de um caso que eu estava na central de psiquiatria com 2 supervisoras e elas simplesmente me disseram: dá 3 comprimidos de Aldol 5 miligramas. Como assim dá? Me explica por que eu tenho que dar. Não, porque é assim, não, mas os livros dizem que eu tenho que dar tanto, bababá, né? As prescrições. A época não era tão fácil a gente ter acesso a artigos e coisas, então, né? Mas no cabo está escrito, não sei o quê. Não, mas tem que dar, não, mas no cabo, então me explica por que eu tenho que dar. E elas, eu sei que a discussão terminou, olha, nós somos as supervisoras, tu vai dar porque a gente mandou, né? Então, esse era o meu perfil, né? Foi muito difícil, mas eu fiz uma residência hoje que eu agradeço muito, tá? Foi muito difícil trabalhar com a minha supervisora, mas por outro lado, eu agradeço porque ela fez um trabalho muito bom. Eu vejo hoje, né, apesar das dificuldades interpessoais, o conteúdo da residência, pô, eu fiz coisas maravilhosas. Eu saí fazendo um laudo de forense no meu 2º ano de psiquiatria. Eu saí sabendo tratar uma dependência de drogas, de álcool. Eu saí conhecendo. Eu fiz uma cadeira maravilhosa que foi Antropologia das Religiões, com o professor Pedro Ouro. Eu fiz direito de família, né? Com a sala. Então, assim, nós tivemos com a sala. Nós tivemos grandes professores, né? Então,
foi um período da residência que foi muito, muito importante. Então eu tenho esse... E também o construto social que a gente tinha no São Pedro, que era muito, muito importante, muito. A gente teve toda essa vivência do que aconteceu com toda a desinstitucionalização, com o deterioro, sabe? Então a gente teve uma vivência que eu lembro nas outras residências, o pessoal não tinha isso, então realmente nós atendíamos muitos pacientes. ah, a gente tinha. A minha residência foi difícil, eu já falei, né? E teve um caso, eu me lembro, a gente não tinha computador na época, a gente fazia os casos no papel, e teve um caso que eu lembro que eu reescrevi o caso 21 vezes. Anos depois, foi interessante que esse caso das 21 vezes veio me procurar para atendimento e eu lembrava ipsiliter todas as Mas tudo do por que caso. tantas repetições? Porque a supervisora era difícil, e aí se tinha uma rasura, tinha que fazer tudo de novo, não bastava fazer só aquela folha, tinha que fazer tudo de novo, e a gente fazia, não foi só eu, outros falaram, mas eu com certeza fiz 21 vezes. Tinha um rigor na exigência de registro. Então, Tinha, mas assim, isso eu posso dizer, eu saí fazendo uma anamnese muito boa, uma avaliação de paciente muito boa, então tudo tem prós e contras. Tá? Mas seguindo adiante, então, falaste da origem universitária, acadêmica, da experiência precoce com psiquiatria, sempre em ambientes de psicopatologia, pelo que eu entendi, né? No hospital psiquiátrico no interior e depois no São Pedro, de grande volume e de grande intensidade, você fosse exposta à psicopatologia em todas E junto as com suas isso eu naturezas. comecei a trabalhar com emergência psiquiátrica já no primeiro ano de faculdade. Eu lembro que eu passei, Na bati... faculdade. Não, desculpe, da residência. Eu estava na residência, eu trabalhava no interior, e aí eu precisava trabalhar muito, né? Porque era eu que me mantinha, meus pais não tinham condições. E aí, um dia eu cansei de fazer o interior e resolvi, bati na porta do PAP. E aí conversei com o dono, e ali eu comecei, PAP, no PAP, plantão Serviço de de Pronto atendimento. Atendimento. E aí, né, ele gostou do meu pedido, aprendi muito a psiquiatria ali, comecei a atender ali, ah, e ali eu comecei a ficar especialista em remoção. Então, até agora, né, há poucos anos eu fiz remoção, faço, se me pedirem, faço remoção, e trabalhei muito em remoção, muito, gostava muito de remover, e eu tinha uma facilidade, porque até pela experiência do São Pedro, do outro hospital psiquiátrico, o pessoal das remoções gostava de remover. No item, na temática, na agremiação, tinhas experiência na escola e na universidade da vida Sim, associativa? sim, sim. Por quê? Porque eu lembro que a primeira coisas que eu entrei, meu pai, ele era sindicalista e o meu pai era o responsável pela CIPA, né? Quando eu era Da criança, empresa então, dele. da empresa dele. Então eu lembro de 3, 4 anos, 5 anos de idade, eu ia em todas as apresentações da CIPA, Semana de Prevenção de Acidentes. Aí, numa das apresentações, eu escutei um médico, eu tinha 5 anos, e aí depois daquele médico eu resolvi que eu queria ser médica, foi ali que eu decidi. E então tinha isso, tanto da parte social, sindicalista, meu pai era um operário. ah, e aí depois meu pai saiu da empresa, virou no armazém, né? Tinha um boteco daqueles de interior, né? Bulicho. Um bolicho, vendia roupa, vendia panela, vendia comida, vendia cachaça, vendia frango assado. E aí fomos morar na cidade, porque eu morei até os 10 anos, eu morei para fora, assim, era distante da cidade. Eu andava muito, eu tinha muitos quilômetros para chegar à escola.
E aí eu mudei para a cidade, aí ficou ótimo. E aí eu entrei a primeira vez nisso, entrei na União Bagense de Estudantes Secundaristas. Essa foi a minha primeira experiência, assim, ainda numa época de muita repressão e tudo. Junto com associações eu participava muito, sempre fiz trabalho voluntário eu era dos Castores, que era tipo Interact, ligado ao... O Interact era do Léo, Lions, os Castores eram do... Não, os Castores do Lions e o Interact era do outro, que eu não lembro agora. Então, eu sempre fazendo medidas associativas, fui presidente dos Castores, e aí nós fazíamos muitos eventos, tudo para ajudar comunidades, para ajudar idosos, sempre nisso eu me envolvi. Depois, na faculdade, eu ainda entrei, na época eu fiz 3 anos de engenharia, na época da engenharia, ainda eu entrei no DA da engenharia. Na medicina, eu já não fui para o DA, na medicina eu fui presidente da minha TM por 5 anos. Eu saí da presidência no 6º ano, porque eu queria estudar para as provas e tudo, e já estava trabalhando, então, no amarelinho e tudo, e aí eu tive que sair. Mas fui presidente da TM por 5 anos. Então, acho que disso tudo aí é que veio. Quando eu entrei, aí eu já saí disso tudo, entrei na residência e já entrei, né, graças à doutora Neuza, na época, que nos aproximou da PRS e da ABP. Então, foi quando eu fui no primeiro congresso participava da PRS, entrei no Núcleo de Psiquiatria de Informação, em 93, e na mesma época eu entrei na ABP, também levada pelas mãos da doutora Neuza, e fui no primeiro congresso, e foi um congresso mundial no Rio que juntou o congresso da BP. Neuza, Neuza Lucion. Angelique Lucion. que era Era supervisora do São do Pedro. programa de residência. Isso. Né? Ah, foi o que nos aproximou, todos nós, presidentes, mas eu que fui a que me engajei mais e fui para o núcleo de psiquiatras. À época também nós começamos um trabalho para o ciclo de avanço já, com a doutora Ivete Henke, que ela juntou 2 residentes de cada residência e se fez um trabalho para o ciclo de avanços. E à época foi aí que eu conheci todos os colegas das outras residências. Foi muito bom, porque aí eu comecei a me dar com colegas de todas as O residências. ciclo de avanço te ajudou a te integrar Eu mais participei no PRS, de todos os ciclos de avanço, desde que eu entrei na além do PRS. núcleo de formação Além do núcleo de de psiquiatria de informação. informação. Então, eu participei de vários, conheci muitas pessoas. Isso é uma... Assim como eu tenho um lado que é difícil, que eu sou opositora e tudo mais, é difícil. Tudo mais o que você Tudo mais, assim, que envolve ser opositora. Então, é difícil eu me convencer das coisas, é difícil que eu faça algo que eu não concorde, é difícil que eu obedeça alguém, é difícil aceitar que mandem em mim. Esse é um lado muito negativo É meu, um paradoxo, tu é adepta do associativismo, mas desde que não mande em mim. Agora, no coletivo em que todos somos iguais, eu lido muito bem. parceria sim. A parceria, eu sou extremamente fiel, sou extremamente. Sou, a minha posição também é assim, porque eu cumpro regras, eu não esqueço alguém que quebra uma regra, eu não esqueço alguém que é pouco solidário, eu não esqueço. Então, isso é muito ruim para mim. Mas, por outro lado, o que é muito bom para mim é que eu sou muito positiva e muito sociável, graças aos meus pais, né? Que eu aprendi a ser sociável. E dentro da PRS, então, precocemente tu te integrasse e tu tá dizendo que te mantivesse sempre ativa, Sempre. né? A ponto de hoje fazer parte da diretoria, que agora está por... Eu sempre desse mandato que participei está de por outros terminar. departamentos de dependência química, departamento de psicoterapia, sempre participei de grupos do ciclo de avanços, né? Sempre fui de associações, eu fui uma das que formou a Federação
Brasileira de Terapia Cognitiva, né, hoje estou afastada um pouco, mas fui do grupo que formou, fiquei muitos anos ligada. E tu lembra quem eram os componentes desse grupo? Desse grupo da Cognitiva? É, Lembro, era eu, Paulo Knapp, a Melanie. tua introdução no dia a dia, no cotidiano da PRS. A Olha época só, esse aqui, ó. SPRS. Ó, esse aqui é um bottom da época da SPRS. Sociedade de É, Psiquiatria. esse aqui é o atual, mas esse é da PRS. Aí, esse é da minha queridez, que é da minha faculdade. Então, a tua participação tem sido com Não, aí esse- tu tinha me perguntado do Mas- pessoal da Sociedade de Psiquiatria. então, eu queria De terapia dizer, cognitiva. não só na PRS, mas enfim, tu tens experiência associativa mais ampla. E aí, na cognitiva, tu estava contando que iniciaram Knapp, a A Melanie, Melanie, eu, o Ricardo Weiner, o Renato Caminha, a Mariângela Feijó, a Margarete, da PUC, Nabucco também? hã? Nabucco também? Cristiano Nabuco, o Bernard Ranger, Quer dizer, daqui tinha da as nossa... jovens, que é a Daniela Braga, a Daniela, que era outra estudante de psicologia, eram as duas Danis, a Simone Quer dizer, Machado. tinha bastante gente daqui do Sul, Sim, muita gente do Sul. inclusive da PUC. Sim, na PUC tinha a Margarete, né, o Christensen. Christensen. Ok, mas enfim, então participasse dessa iniciativa de organizar uma federação, Sim, entendeu? Uma instituição de porte federal, nacional, né? Agregando pessoas ligadas a TCC de todo o país. e eu me afastei da federação, né, que virou federação, antes era associação, trocou, virou federação. A Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Eu me afastei mais por coisas pessoais, né, coisas que eu passei na vida e me afastei e terminei não voltando, né, mas me mantive na PRS, porque estava aqui comigo, era mais próxima. Acho que eu precisava de algo, de me sentir mais em casa e, claro, a PRS era mais minha casa, né, então a PRS eu mantive. Quer dizer, um ambiente para ti amistoso, tipicamente Para mim amistoso. era minha casa, Uhum. né, é dali que eu sou. Assim como eu sou da FURG, assim como eu sou, né, do São Pedro, eu sou da PS. Que é a minha afinidade. Mas eu volto à questão assim, bom, são vivências, né, profissionais, associativas, e de novo, o que te leva, né, a crer, já te levou agora no mandato atual, né, que tu possa contribuir para os destinos, os melhores destinos Eu acho que da é isso, PRS? assim, uma é que eu sou uma pessoa muito firme em objetivos, né. Uhum. Acho que a PRS, eu posso contribuir com isso, porque eu tenho toda uma visão social, uma visão de participação social e de, bom, retorno que nós temos que dar para nossa comunidade. Eu acredito no papel social do psiquiatra e acho que nós temos responsabilidades sociais, né. Eu acredito também na ciência, né, por coisa fiz um mestrado, me afastei, saí da academia por problemas pessoais, voltei, concluí a fase acadêmica, depois de mais idade. Então eu acredito muito na parte Fase acadêmica científica. é cursar mestrado, doutorado. Mestrado, doutorado, né, então eu estou com 2 mestrados, um doutorado. Então, acredito muito na parte científica, sou muito clínica, muito psicoterapeuta, né, trabalho muito com psicoterapia, então essa parte científica eu confio muito, mas eu acho que nós da PRS temos que exercitar mais a nossa missão, o nosso papel social. Acho que por muito tempo nós nos omitimos,
né? Eu me lembro que eu já cheguei na psiquiatria, na residência, com todo esse conhecimento que foi bom, né? Foi bom para mim conhecer os meandros Da da antipsiquiatria. antipsiquiatria, mas me deu a convicção da medicina de excelência psiquiátrica, da importância de um bom atendimento psiquiátrico. Então, eu acho que nós, por muito tempo, nos omitimos. Então, acho que nós temos que. Nós quem? Desculpa. Nós, psiquiatras, todos, né? Todos, porque ao passar dos anos, a lei, tudo que foi se estruturando no nosso Estado, né, que é um dos precursores, dos mais fortes nisso, nós ficamos à parte, ou nos mantivemos numa área muito confortável, que foi nossos consultórios. Ah, acho que nós temos que defender a psiquiatria de qualidade científica, mas também temos que defender os nossos pacientes. Não adianta eu saber muito, mas isso, meu conhecimento não tem validade externa, não ser aproveitado. Quer dizer, atalhando um pouco, tu está descrevendo possíveis missões da agremiação chamada Associação de Sim, Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Qual seja a defesa da melhor prática em psiquiatria, com melhores evidências, com a ciência, com defesa tudo. do psiquiatra como um profissional a ser respeitado e a Da defesa saúde do psiquiatra, saúde mental, a postura na sociedade, nosso papel, né, de sermos respeitados pela e a comunidade. defesa do paciente na forma de, por exemplo, algo pendente aqui no nosso meio, que, como tu citaste, que é uma legislação peculiar local que inibe a melhor qualidade do que deve ser oferecido ao paciente. Exatamente. E se nós pensarmos nisso, nós temos que pensar, né? Vão me dizer, mas isso tem o sindicato, tem a RIS, tem o CREMES. Gente, nós temos um núcleo de psiquiatria no CREMES, de psiquiatras, que é pequeno. No CIVS, nós temos alguns psiquiatras. Na RIGS, nós temos alguns psiquiatras. Mas isso não dá o volume que nós temos na PRS para mudar uma lei, para questionar uma lei, para buscar o direito do psiquiatra, buscar o direito do nosso paciente. Isso é só. Quer dizer, militância no melhor sentido. Eu não sei se a palavra é, mas é assim, é exercer o nosso papel. Então, talvez, por isso que eu digo, talvez a minha vivência seja diferente de alguns colegas. Né? Eu venho de um outro estilo de vida, venho de uma outra classe social que a maioria dos nossos colegas. E venho do interior, então essa é outra coisa. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é, nós somos muitos psiquiatras nesse Rio Grande do Sul. Tem muita gente boa, tem muita gente que trabalha muito, tem muita gente que presta assistência. Bom, eu tenho uma colega que ela atende 300 pacientes, né, por mês, num serviço de atendimento de baixo custo. Ela é uma pessoa extremamente especializada. Ela não precisaria fazer isso. Ela faz isso porque a comunidade dela no interior precisa. Então, isto é o que nós precisamos também ter na PRS. É valorizar esses colegas e não é só. Nós não precisamos só ensinar e dar o melhor das evidências. Hoje nós temos internet, nós temos tudo. Nossos colegas têm acesso a isso. Talvez eles não tenham acesso à parceria, à força da comunidade psiquiátrica junto com eles. Né? Então, o interior, né? O interior tem que estar junto e merece participar junto e tem competência para participar junto. Outra coisa que eu acho que também a gente vai, eu sou agora na atual diretoria, eu concordo muito, vamos atrair os jovens e tudo mais, mas eu não acredito só nisso, eu acredito realmente na junção, né? E isso eu tenho muita admiração pela comunidade oriental, que é o quanto eles aprendem com os velhos e os idosos aprendem com os jovens. Na psiquiatria nós precisamos disso, nós temos pessoas que têm vivências com a idade e experiência que os jovens têm muito conhecimento, são maravilhosos,
mas não tem essa vivência. Nós precisamos juntar essas duas coisas. Então, nós temos que trazer para a PRS nossos jubilados. Cada vez mais a gente tem que pensar nisso, nessa união de conhecimentos, no fortalecimento da nossa capacidade. Eu sou uma pessoa que aprendo muito com o pessoal mais velho, aprendi muito com as pessoas mais velhas e aprendo muito com o pessoal jovem. Meu grupo de pesquisa sempre é muito maior. Eu entrei num grupo de pesquisa, eu era tia. Hoje eu brinco que eu sou avó. E eu aprendo muito com Que grupo de pesquisa é O esse? grupo de pesquisa que eu trabalho é o grupo da DCNL, da PUC, com o Rodrigo Grassi e com o Thiago Viola. Tá? O Rodrigo foi residente quando eu era professora voluntária na HPV, dei supervisão muitos anos, e o Rodrigo foi um dos alunos. Foi um caso do Rodrigo que nós ganhamos um prêmio na ABP, né, numa apresentação de caso clínico. Foi o primeiro caso premiado, um caso muito bom, graças ao trabalho do Rodrigo. Então, nós ficamos sempre muito próximos e que depois o Rodrigo veio a ser meu supervisor, meu orientador do mestrado, do meu segundo mestrado e doutorado, e trabalho com eles até hoje. E é uma turma que eu só aprendo. Tu falasse segundo mestrado, por que fizesse 2 mestrados, se é que interessa? Eu saí da residência, eu comecei a trabalhar muito, eu trabalhei em várias, né? Eu trabalhava na Abical, que era um projeto muito bom, que era a Associação Brasileira de Alcoolismo. Na Abical era só álcool e quando eu trabalhei lá, eu desenvolvi a parte de outras drogas também. Era um ambulatório que no início é atendimento SUS e depois virou para atendimento baixo custo. Trabalhei alguns anos, trabalhei no Hospital Ernesto Dornelles, quando tinha unidade psiquiátrica. Trabalhei na Pinel muitos anos. Então, eu trabalhei em várias unidades de E tu estavas falando de voluntariado do presidente Vargas, tu tivesse um período de voluntariado. Não só no Os Nelo presidente Vargas. costumava agregar voluntários em torno do serviço. Eu comecei, na realidade, a ir no HPV com a Melanie para o ambulatório de álcool e drogas. Aí nós ficamos lá um ano, a Melanie foi para um outro serviço e eu continuei lá. Eu fiquei no HPV de 1996 até 2010. Na área de DQ. Não, eu fazia DQ e eu comecei com a supervisão de terapia cognitiva, porque em 97 eu fiz o curso do BEC, que nós trazíamos para o Brasil. Então foi com a Melanie, com o Paulo Aquela primeira Pinave. edição extramuros. Sim, foi com a Elismar, com o Christensen, Teus colegas eram vários colegas. E então nós fizemos uma turma muito forte, aí eu comecei a dar supervisão, então eu fiquei dando supervisão de terapia cognitiva, mais de terapia cognitiva e álcool e drogas no HPV. Eu ia toda semana. Na época eu também dava aula na Unicinos, no pós-graduação de terapia cognitiva, com o Renato Caminha e os outros colegas. E aí eu fiquei no HPV todo esse tempo dando supervisão. Eu saí em 2010 e saí apenas porque tivemos, né, um problema pessoal e eu não conseguia mais entrar no HPV por causa das crianças. Então eu parei de dar supervisão no HPV. Eu também fiquei no Hospital de Clínicas, fiquei trabalhando e tentando fazer o primeiro mestrado, e eu fiquei 8 anos no Hospital de Clínicas. E o que fazia no clínico? Eu dava supervisão, dava algumas aulas, dava supervisão para os residentes no ambulatório de álcool e drogas. Participei da montagem e fiquei uns tempos no CAPS do Hospital de Clínicas, na época que se formou o primeiro CAPS, com a Lucrécia, com
vários colegas ali que participaram da formação. E eu estava na parte de álcool e drogas, tinha o pessoal da E que época infantil. foi essa que ficasse com essa atividade voluntária também? No Clínicas, eu fiquei dando supervisão 8 anos. Eu parei de dar supervisão no Clínicas em 2000 e... Eu fiquei de 96, até 2004, acho. E depois tivesse um período de voluntariado que resultou em mestrado e doutorado, também em supervisão de casos lá na PUC. Eu fiquei na supervisão do NEPT, eu fiquei de 2011 até fazer 2018, dando supervisão no ambulatório. Trabalhei com o pessoal a gente deu assistência para o pessoal da KIS, para toda a Em questão função do incêndio e tudo mais. sim, em função também da iniciativa do Christian em relação eu trabalhava no NEPT, que no início era com o Christian, com a equipe do Rodrigo, juntando os dois. Depois eu continuei no NEPT e aí depois fiquei só no DCNL com o tempo. E aí fora voluntariado, tu tivesse também um período pós-residência lá na época na UDQ do Mãe de Deus, com o Hernan. Não, aí eu fiz formação em treinamento em serviço, eu entrei em 95, 96, 97, 98, saí em 99. Que é o que te habilitou para também esse trabalho de supervisão posterior. Isso. Eu fiz a formação em DQ lá, treinamento de serviço à época, não existia residência independência aqui. E a gente está falando bastante da PRS, né? E acrescentasse aí a Federação das Cognitivas. E qual é a importância na tua carreira? Lembrasse que a doutora Neuza Lucion te aproximou também da ABP, como aproximou vários colegas, né? Qual foi a importância dessa tua afiliação, né, à ABP? Eu acho que no início eu participei de algumas coisas, né? Mas aí, com o tempo, eu continuei conhecendo pessoas e tudo. Isso era 1993, né? Eu tentei participar mais, participei sempre nos congressos, eu tinha alguma mesa, alguma coisa que eu participava. Acho que grande função disso foi entender a psiquiatria brasileira, que ela é muito diversa, assim como nós temos culturas diferentes, a psiquiatria faz parte desses sistemas e ela é diferente. Eu fiz muitas pessoas que eu conheci no país inteiro e cada vez mais conheço pessoas, né? Então, eu acho que tem isso de fazer essa inter-relação. Acho a importância maior de participar de conhecer pessoas numa relação maior, realmente é fortalecer a psiquiatria, tá? Então, assim como eu conheço o interior do estado, conheço muitas pessoas do interior, eu tentei conhecer as pessoas do país inteiro, porque, de novo, acho que talvez, não sei se é simples para as pessoas entenderem, mas é um pensamento mais social, comunitário que eu tenho, né? Então, eu acho que temos que ter essa inter-relação com os colegas. Já tivesse outras participações em gestões da PRS? Sim, mas sempre em departamento. Por exemplo, na direção mesmo? Não, eu tive participações nas caravanas do interior, eu tive uma participação de treinamentos que a gente deu, tivemos um grande treinamento em Rio Grande, no Sempre, uma colaboração da PRS com o Sempre, na Universidade de Rio Grande, em que a gente fez um treinamento muito grande lá. O que é o Sempre mesmo? Sempre era o centro de pesquisa, né, em álcool e drogas da Universidade de Rio Grande. Que era um casal de os que tocavam isso. Eram os professores de farmacologia da os professores de universidade. farmácia.
E que criaram Centro Grande, hoje ainda tem. E a gente viajando para hoje em dia, como é que tu foste parar na gestão atual, né? Tu é situação dentro da história e do Eu estou na momento político. vice-presidência. ah, não, eu não tinha esse interesse. Eu gosto de participar, assim como eu trabalho muito. Eu nunca tive interesse em ter emprego, nunca, sempre quis ser privada. Sempre trabalhei em órgãos assim voluntariamente, né? Faço trabalho voluntário. Agora eu estou começando um novo na Pacto, né? Que é as comunidades terapêuticas. Então sempre fiz isso, desde a minha infância eu trabalhei em voluntariado. E aí eu não tinha interesse, não era meu. E aí no Congresso Gaúcho de 2020, de 23, a Ana Titman me convidou para ser vice-presidente. Apesar de eu ser muito enfesada, assim, eu sou socialmente hábil, então apesar da nossa da nossa PRS ter assumido um caráter que eu discordo totalmente, muito separatista, né? Eu Por sou que de se, por que se, separatista, que é assim, a ideia da autossuficiência é discordar da ABP, né? Por motivos pessoais, mais acredito que motivos institucionais. Eu mantenho meu vínculo, né? Eu sou a favor da discordância participativa em qualquer lugar, né? Então, eu acredito que a gente pode discordar, mas ser atuante, ser participativo. Sempre mantive essa postura. Eu sou muito associativista, participo, faço tudo, né? Voto, faço tudo até para poder discordar. Então, eu acredito nisso. Eu participo para poder concordar e discordar. Então, eu tenho esse vínculo, várias outras coisas, outras situações e outros momentos. Quem me conhece sabe, eu conheço muita gente, prezo pelas quer dizer, redes. a ideia para ti de uma federação de agremiações, como ocorre, por exemplo, com a AMB, a Henriques, por exemplo, né, afiliada da CRM, a federada, UCFM, quer dizer, ANRIGS, AMB. essas estruturas federativas que parecem trazer robustez, né, a uma determinada área, pode ser pediatria, genética, no nosso caso da psiquiatria, para ti faz sentido. Para mim faz sentido a união da psiquiatra. E o que isso tem a ver com a Ana ter te convidado para Aí a vice-presidente? Ana me convidou a ser presidente e a ideia dela, o convite dela era, cara, para nós tentarmos uma aproximação com a BP, para ver se a gente consegue resolver os problemas com a BP. Como tu tem uma interlocução mais fácil, né? Faço questão de ter com Valorizando, todas. então, a ideia de federativa. Como sempre tenho com a Ligs, como sempre tenho com Siemens, como sempre tenho com Kremers, Sim, sempre tenho. sim. Conheço as pessoas. Sabe que isso me faz pensar, me tem feito pensar, né, que a ideia federativa, a ideia de juntar, é aquela aí, meio prosaico, né, unidos somos mais fortes, né, um, um, um Mas eu grupo, acredito nisso. um grupo coeso mesmo, com dissonâncias, com Somos diferenças, mais ele é mais fortes. forte do que isolado. E eu vejo... Eu acho que é mais ou menos, sabe o quê? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, aqui a gente pode brigar dentro de casa, mas saiu daqui, a gente é uma família e um tem que defender o outro. Sabe bem a propósito, né, eu vejo nas agremiações co-irmãs ou relacionadas com a PRS, né? Então eu estava lembrando, a Henriques tem uma afiliação, ela é uma federada, né, da AMB, certamente deve haver dissonâncias históricas, mas mantém essa coesão no sentido de garantir... Eu acho que nós, psiquiatras, podemos nos entender, mas da porta para fora, nós temos que estar unidos. Por quê? Porque foi graças à nossa desunião
que nós temos as leis que nós temos hoje. Nós somos responsáveis, a PRS é responsável pelo fechamento das emergências, a PRS é responsável, a PRS e todas as outras associações psiquiátricas, a Associação Psicanalítica, que tem psiquiatra, todas são responsáveis. Porque nós deixamos por omissão. Podem ser responsáveis pela reformulação legislativa. Exatamente. Então a Porque gente bem a pode mudar a propósito, postura. lembrar-se, né, aqui no Sul temos, nessa altura, né, uma coleção grande, né, de serviços de formação em psiquiatria, Tem vários serviços. serviços de formação em, inclusive, psicanálise, mas as duas grandes agremiações mais tradicionais, mais fortes, né, são membros de federações. Ah, sim, Federação, SPPA, a Federação Nacional, Federação Latino-Americana Sim. e, por exemplo, a afiliação à IPA e à E dissonância, pago, e faço tudo. o que implica um trânsito financeiro e um trânsito de ideário, que nem sempre, imagina-se, né, possa ser. Eu tive um trânsito pela SPPA e lá eu acompanhei um pequeno período, né, que há dissonâncias, o que não implica em desistência da ideia de que a coesão possa ser propícia ao fortalecimento da dignidade, voltando ao nosso tema, né, do psiquiatra, da dignidade, da especialidade. Eu lembro, é um comentário que já se faz há alguns anos, né, a psiquiatria era o patinho feio das especialidades médicas e hoje é, na disputa por vagas, a mais procurada, o que tem contribuído e é resultado, eu acho, também do combate, né, ao preconceito com o doente e a doença mental e, portanto, né, do preconceito com o psiquiatra. Eu lembro na minha graduação, eu ouvi muitas vezes, né, psiquiatra não sabe nada, fala muito e não sabe nada. Alguma coisa muito deletéria, né? E realmente alguns professores, especialmente em medicina interna, não davam muito crédito, né, ao grupo psiquiátrico, mas eu lembro, o Busnello era um entusiasta disso, a gente tinha 4 disciplinas de psiquiatria, muita gente desdenhava, né, achava uma coisa menor, que o importante era a cirurgia, clínica médica, cardiologia, enfim, especialidades mais bem postadas do ponto de vista de prestígio social. Mas a psiquiatria se manteve, teimosamente entrou, era bem a época que eu estava na graduação, ela veio para dentro do hospital de clínicas, né, se instalou, Sim. Teve um momento que recuou, um momento que avançou, ficou, né, como mais uma especialidade médica, uma coisa preciosa, essa identidade do psiquiatra como médico. Né? Então, me parece que tu vem sintônica com a ideia, assim, a PRS tem uma função forte, importante em manter a coesão. Está escrito lá, pelo menos agora na missão da PRS, está isso, né? A defesa do psiquiatra, da melhor prática, de toda essa parte científica, está tudo lá escrito, né? Então, assim, isso é que eu acho. Nós, da PRS, nós estamos pouco próximos dos nossos colegas do interior, nós estamos pouco próximos dos nossos colegas jubilados, nós estamos muito interessados nos jovens, na ciência e tudo isso, que eu acho muito positivo. Agora, nós temos que fazer tudo isso e mais aproximar os colegas, nós temos que ser fortes todos e mudar leis, mudar qualidade de trabalho, mudar, porque nós somos uma maioria. Nós temos que conviver com as outras associações psiquiátricas, psicanalíticas, com tudo. Nós temos que ter apoio nas associações da psicologia, nas associações da endócrino, da pediatria, da gineco. Uma interação virtuosa. Interagir. Né? Indo de novo de volta ao tema, né, proposição de um programa de gestão da PRS. Sabe que assim, ó, eu deixo de dizer uma coisa. Diga. Pensando nisso, ontem, eu estava numa reunião da PRS, eu estava brincando sobre um lema da atual diretoria, que foi, né, resumindo assim, nós estávamos brincando e aí eu saí. E eu brinquei e disse, olha, nessa diretoria era, não prometo, mas faço. Porque nós somos muito atuantes, como há tempos não éramos, na parte social. Nós somos
mais chamados, nós somos mais participativos, né? Então a gente estava lá, né? Estava nas passeatas, estava nisso, estava aquilo, não nos tirou pedaço, né? E nós fomos, tivemos visibilidades e estamos sendo chamados. É uma postura diferente. Então, nós não podemos nos isolar da nossa comunidade, nós não podemos nos isolar dos nossos colegas e nós não podemos nos alijar das responsabilidades. E eu ia te tocar, indo na questão da tua proposta de gestão, né? Tu é a situação e, obviamente, tu tem uma proposta que quer te diferenciar da oposição que surgiu, né? É, Uma segunda sabe o que, chapa. que eu acho que eu queria passar? Assim, não sei nem se é diferencial, não. O conteúdo, os valores da chapa são diferentes, ok? O que eu acho? Eu acho que nós somos psiquiatras. A PRS, ela comunga psiquiatras das diferentes linhas, das diferentes frentes. O pessoal gosta mais de farmácia, o pessoal que é mais da ciência, da parte científica, o pessoal que é das psicoterapias, da psicanálise, da psicoterapia cognitiva, né, do psicodrama, psicoterapia de apoio, então, todas as psicoterapias. Então, nós somos de todos, nós não somos de um grupo só, nós não somos de um serviço só. Nós, cada um, eu realmente acredito nisso. Cada psiquiatra tem o seu valor. Essa visão de que só o psiquiatra, que, sabe, com todo respeito, que publica 1000 papers, eu acho ótimo, sabe? Eu tenho o maior orgulho desse psiquiatra. Mas aquele psiquiatra que está lá na linha de frente, né, em Bujuru, atendendo à luz de velas, cara, esse cara tem um valor para a sua comunidade muito maior do que eu nesse baita consultório. Então, cara, paramos, né? Paremos de ser tão autocentrados como nós somos. E nisso tu inclui o que eu estava tentando destacar, né? Teu propósito de ter uma chapa onde a participação das mulheres é vertical, é importante, é destacada, né? Eu não sei, né? Eu não sei se eu sou. Eu tive uma criação de mulher independente. Uma mulher que se defende, uma mulher que tem o seu dia. Isso é feminismo? Eu acho que não, isso é uma postura de vida, tá? Ah, nós hoje somos maioria na PRS. Nós tivemos muitos presidentes homens. Agora nós estamos com a quarta mulher presidente, né? Acho que sim. Neuza. A Neuza, a Laís, a Lisete e a Ana. É. Né? Somos 4 numa associação que tem 87 anos. Só que nós já somos maioria. Tem uma corrente no mundo, principalmente na ciência, por exemplo, tem uma corrente que é de aumentar a visibilidade das mulheres na ciência, aumentar o número de grants para a mulher, né? Publicar mulheres. Tem uma colega que brinca, até nas publicações a gente não é Carla Bica, a gente é Bica C. Né? Ela diz no nome dela, eu estou traduzindo no meu nome. Então, assim, acho que é o natural. Só que eu não sei se eu quero só por ser mulher defender isso. Acho que nós temos que valorizar nossas mulheres. Porque nós continuamos ganhando menos, nós continuamos, né, com trabalhos piores. Isso existe dentro da psiquiatria. Tá? Como existe essa ideia assim, tu é casado comigo, tu consegue ver eu concordando com um homem só porque ele quer que eu concorde com ele? Consegue ver isso? Não tenho visto. Nem tentaria. Então, assim, cara, isso me perturba muito quando dizem que eu represento um homem. Cara, nós ainda passamos por isso. Olha só que tristeza. Olha a minha trajetória
Cara, com certeza, tu é um cara muito clínico, mas quem tu conhece que atendeu mais pacientes do que eu? No nosso meio, sim, não estou dizendo lá com a minha colega que atende 300. Eu acho que eu ia dizer. Tu ia dizer ela, mas que circulou em mais serviço. A gente estava fazendo um inventário, né? Eu acho Que já entrou em Mo, que já trabalhou coordenando redução eu de acho que dano. do inventário, a propósito, falta ainda, porque é presente, né? A tua incursão em serviços de formação em terapia cognitiva, né? Que já te levou a lugares insólitos, né? Como um município que parece uma sigla, né? Ah, faz Sinop, mas Sinop não foi de cognitivo. Cognitivo eu conheci Manaus, conheci Mato Grosso, conheci outro lugar. Não, Sinop foi por causa do curso que eu participo, do curso que começou na Pinel, que eu formei junto com o sim. Luiz Carlos, que nós fazíamos formação de consultores de dependência química. Isso foi Luiz Carlos antes de 2000, Luiz Carlos Chaves. e depois o Gustavo. O Gustavo foi aluno da nossa primeira turma, que depois foi um excelente consultor. E tu fosse a Sinop fazer esse treinamento. Aí eu fui a Sinop Mas é pelo mesmo CEF, né? pelo CEF, porque aí esse curso que você começou na Pinel, depois foi com o Luiz Carlos, com o Gustavo, pro CEF. E as meninas do CEF. Talvez isso explica um pouco porque tu, às vezes as pessoas estranham que tu conhece tanta gente de tanto lugar diferente. Mas eu gosto disso. Agora, se eu for contar isso, então os que eu já passei, o que eu já comi nesse país. Mas assim, e aí teve isso, eu participei desse curso de formação de consultores, em que eu ia para vários lugares, formei muitas pessoas, participei de cursos, então, de terapia cognitiva, né, esse Manaus, interior de São Paulo, vários, né, Rio de Janeiro. Até hoje eu participo de curso de formação do INTCC, aqui gaúcho, no Rio. Participei de curso de formação da Simone Machado, né? Mas assim, Centro atalhando de novo, então, Estresse. uma das explicações de por que tu tem destaque, né, na vida profissional é disponibilidade. Sou extremamente disponível e sou conhecida por isso. Outra coisa que me conhece bastante é assim, esses dias me ligou um colega da psicanálise me pedindo indicação de colega no Mato Grosso. Então é comum. Tem um colega esse dia que me ligou de João Pessoa para eu indicar alguém em Belém do Pará. Se temos um colega me ligou do Acre para eu indicar alguém no Paraná. Eu acho que esse é um valor E que o eu nome tenho. disso é rede profissional. Rede profissional. Eu não sei nem se é rede profissional, eu gosto de gente, né? Sou muito Mas interessada em resulta pessoas. uma rede profissional. Então, e eu gosto de conhecer, Hum. né? Gosto de conhecer as pessoas, E de se tu saber. fosse, para a gente não se alongar mais ainda, né? Se fosse resumir numa frase, né? Por que votar na tua proposta para a PRS? Como é que tu resumiria? Eu acho que é mudança, realmente. É diferença de paradigma. É sair da mesma old school. Nós estamos sempre repetindo as mesmas coisas. Nós temos sempre as mesmas posturas. Olha, eu acho que tem muita coisa boa na PRS. Eu repetiria muitas coisas. Esse é o objetivo da chapa, manter o que vai bem. Agora, o conceito essencial, isso eu diverjo. Isso a nossa chapa diverge. Não sou só eu, todos da chapa concordam nesse processo de inclusão de pessoas, não de exclusão. Eu quero. A nossa chapa concorda com isso, que é incluir todos os psiquiatras. Todo psiquiatra tem valor. Todo psiquiatra tem o seu valor, desde o que eu me dedique a conhecer a pessoa e saber o que ela tem de valor. Sim.
Agora, se eu seguir sempre com a mesma matriz, eu vou criar sempre as mesmas cópias. Então, está na hora de mudar. Mudança. É a hora de incluir. A Mas PRS não pode ser só de um serviço, Mas te só de provocando por última vez aqui. Bom, mas tu é situação. Como é que tu fala em mudança se tu é situação? Não, eu acho que a diretoria atual mudou várias coisas. sim. Mudou e isso eu acho que tem que seguir. Foi feito um grande saneamento financeiro, porque isso é uma coisa que eu discordo em todas as associações. Todas. Quanto deu no Congresso? 800. Aí tu vai ver ao pé da letra, quem pagou foi 600 e pouco. Quanto deu no Congresso? 7.000. Aí tu vai ver quem pagou mesmo foi 6.000 e pouco. Não é? Aí tu pergunta pro outro lá, que é de outra corrente. Quanto deu? 5.000. No pé da letra é outro. Quantos sócios temos? 1.000. Não, não temos, meu sócio. Pagantes efetivos, nós temos. Entendeu? Então, assim, Aliás, a propósito, mais ou menos, quantos são os sócios habilitados para participar do pleito? 662. 672, 662. 662. São sócios efetivos Menos de jubilados. 700 que estão em condições de votar. Efetivos jubilados e em dia. Mas, assim, É uma isso é o que turminha, nós né? temos. É uma turma. Mas, assim, acho que nós precisamos mais transparência. Então, essa diretoria fez um saneamento financeiro muito importante. Uhum. Nós não tínhamos clareza nisso e nós tínhamos. O que a gente vê nas apresentações são diferentes do que nós temos na realidade. Então, isso também é outra coisa. Não dá para prometer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro tem que pensar. O orçamento. Da onde vai tirar o dinheiro para isso? Parecido com. Nós somos uma associação. Fica parecido com um governo federal que Nossa mensalidade, nossa anuidade é maior do que muitas, é maior que a brasileira. Então, quer dizer, fazer, vamos aumentar o preço do sócio? Não, nós temos que diminuir o valor. E esse é um plano, reduzir o valor da mensalidade. Verificando e mantendo o estilo atual, com o saneamento atual, nós conseguiremos diminuir no mínimo 10%. Pode atrair mais sócios. E aí, compensar no volume. Mas para atrair mais sócios, nós temos que ser uma associação mais plural. Vamos encerrar por aqui, então? Sim. Acho que sim. Então, tá. Esse foi um culturalmente diferente. Recado para os potenciais eleitores da chapa 1. União e resiliência. União e resiliência. Mas eu acho que está no faltando Rio uma Grande. coisa de eu dizer. Hum. Eu sou muito mais com o meu rostinho bonito, né? Porque assim, eu tenho uma história. Então, por favor, né? Por favor, olhem a minha O história. mérito O mérito é meu! é perceptível na história. Por favor, não deem meus méritos para os outros. Tá bem. Mas sabe, casando, me vem uma imagem, né? Nesses diálogos em que as pessoas estão impermeáveis, né? Aquela coisa infantil, né? Que é a mãe e o pai, né? Confrontam a criança, a criança. É uma comunidade que não sabe debater, entende? É plural, é transparente, é isso, é aquilo, é aquele outro, mas não sabem debater, não sabem conversar. Que é tolerar o contraponto. E eu, engraçado, porque me chamaram para ser vice-presidente porque eu sei conversar, porque eu tenho diálogo com todo mundo. Como é que uma pessoa que tem diálogo com todo mundo é servil a um ser supremo? Sim. Eu sou diálogo, vamos conversar, vamos ver. Qual é a tua proposta, qual é a minha proposta? Vamos conversar. E a resposta talvez seja. Não. Talvez. Caricatura. Sabe que ontem um colega deu uma frase que até depois eu desprendeu, essa do Maquiavel. Parece que nós funcionamos assim, exatamente como ele disse na frase. É um cara muito inteligente, que eu admiro bastante. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, o rigor da lei.
Então, quer dizer, a narrativa não é da realidade da história da Carla. A narrativa é que as pessoas fazem. Então, para mim, é o rigor da lei. Os outros, os favores. Acho que esse meu colega é muito inteligente. Ficamos por aqui, então. Ficamos. Essa é a minha Tratemos de história. votar dia 18. Essa é a minha história, sou muito mais combustível É nisso. a sua história. Né? Tratemos de votar dia 18. Democraticamente e de preferência. É online, das livres, 9 da manhã às 20 horas. Livres de pressões e eventuais Ah, constrangimentos. o voto é secreto, o voto a cabresto não existe faz tempo. Tem gente que acredita. Tchauzinho.